Em Mateus 13, Jesus nos conta a parábola do semeador. Jesus estava na praia. Chegou uma multidão. Jesus sentou-se em um barco e a multidão ficou em pé na praia, ouvindo. Um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e a comeram. Uma outra parte caiu em pedregais, em solo rochoso. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Uma outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Uma outra parte caiu em boa terra. Esta deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em certo momento, depois de irem embora, com relação à multidão, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê das parábolas. E Jesus disse que a eles é dado a conhecer os mistérios do reino, mas aos outros não. Existia um tempo determinado para isso. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E Jesus vai nos explicar, conforme ele fala para os discípulos, o que é a parábola do semeador. Semeado ao pé do caminho, quem ouve não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Semeado em solo rochoso, ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, é de pouca duração. Chegada a angústia e perseguição, logo se ofende. Semeado entre espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E semeado em boa terra, ouve, compreende a palavra, dá fruto e produz a 100, outro e 60, outro 30. É muito simples a questão do semeador, que espalha sementes ao longo do caminho e vai caindo em vários tipos de solo. Os vários tipos de solo são os nossos corações. Existem diferentes tipos de coração, né? E Jesus nos chama a ter um coração de boa terra, um coração quebrantado em amor, que é a pessoa que ouve e compreende a palavra, que busca entendê-la. Porque eu posso me dizer assim, eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas eu não conheço a palavra. Aí eu não sei o que Jesus prega, eu não sei o que Jesus ensina. Ele me diz algo como não juntem riquezas e eu fico pensando em ficar rico. Né? Ele diz ame ao próximo como a ti mesmo e a mim eu quero o melhor, a roupa do shopping. Ao próximo eu dou a roupa velha usada há 3 anos. Então as nossas medidas vão sendo variáveis. Ele está dizendo que a boa terra é você ter um coração aberto de amor, de amar a palavra e por cima de todos os seus egoísmos, compreendê-la no sentido de que a gente vai cumprir o mandamento amando a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e o novo mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E assim a gente dá fruto. A gente dá fruto porque com o dinheiro que eu ganho e me sobra do meu sustento, eu consigo abençoar o irmão. É um fruto. Ah, não é com material, é alguém triste que eu dou uma palavra de ânimo, a pessoa fica feliz, ela ganhou o dia. Dei um fruto. A gente dá frutos entendendo e compreendendo a palavra de Jesus. A palavra de viva de Deus é Jesus Cristo. E é Jesus que nos transforma o coração para vivermos assim. Mas o que acontece? Olha, o semeado em boa terra ouve e compreende. O que acontece quando não compreende? É o que cai ao pé do caminho. Quem ouve e não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Então, quando a pessoa lê explicitamente uma passagem de Jesus, um ensino de Jesus, e ela não entende, ou dentro do egoísmo dela, ela finge que não é bem assim, né? Aí o maligno vem e arrebata do coração, arranca de você a possibilidade de você viver a palavra. Eu vou dar um exemplo prático. Jesus nos diz assim: não ajunteis riquezas onde a traça corrói e o ladrão rouba. Ajuntem riquezas no céu. E como a gente ajunta riquezas no céu? A gente doa as nossas riquezas aos pobres, não é ao templo, é aos pobres, porque a gente vai abençoando a vida do próximo. E cada vez que eu vou abençoando a vida do próximo, Jesus está me prometendo que eu tenho um tesouro celestial para a era vindoura. Mas alguém pode dizer que não, alguém quer empreender, quer a prosperidade financeira.
não é bem assim, eu posso ser rico se eu for generoso. Começa a colocar certas vírgulas e você vê que aí quando confrontar com uma lição direta de Jesus, não ajunte riquezas aqui na terra onde a traça se destrói, a pessoa se escandaliza. É o maligno que já está arrancando. Mas não é porque eu vejo o explícito do ensino de Jesus, eu começo a colocar vírgulas. Não, veja bem, é que eu posso ser generoso. E aí, olha que relativização. Qual é essa medida de generosidade? Quem define é você mesmo. Então, a generosidade é aquilo que eu acho que é o padrão necessário para ajudar o outro. Então, esses padrões vão variando, né? Existem várias pessoas generosas. Um ajuda com 5, outro ajuda com 10, outro ajuda com 50. A medida de generosidade é bastante relativa, né? E então parece que a gente não está entendendo o que Jesus está falando. Mas espera aí, a gente não está entendendo o que Jesus está falando? Ou é o egoísmo do nosso coração entre os ensinos de Jesus, de amor ao próximo, amar os inimigos, dar a outra face? É difícil, né? Mas coisas a nos perseguimos. Quando a gente tem o coração aberto, a gente entende o que isso significa. E é literal. Dar a outra face é dar uma canseira no maligno. É resistir ao perverso. É quando alguém te manda carregar 1 quilo, 1 milha, você carrega 2 quilos, 2 milhas. Porque você vence a perversidade do outro em uma atitude de amor. E isso constrange o perverso. Ele sabe que dentro do limite da perversidade dele, ele não pode vencer. É um ensino de vida. É um ensino celestial, é vindo de Jesus. Mas eu ouço isso e eu posso dizer assim, eu não consigo, eu não sou essa pessoa. Se a pessoa fizer mal para mim, eu não consigo, meu Deus, você me perdoe. Então, peraí, sou eu que não estou entendendo? Ou eu que não quero adotar para mim? Então, veja, o que é esse filtro que está não me deixando entender? Não é o meu egoísmo? Não é essa minha autojustificação? Jesus está dizendo que é o maligno que está vindo arrancar. E tem aquele que semeado em pedregais, que ouve a palavra e recebe com alegria. Cara, ajudar o próximo é muito bom. Ceder, por exemplo, um dinheirinho que sobrou para mim, para alguém comer uma marmita, é excelente, mas não tem raiz em si mesmas, é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição, logo se ofende. De repente eu estou distribuindo marmitas e algum morador de rua usa elas para comprar drogas. Aí eu me sinto feito de besta, né? Porque dei dinheiro para alguém que era para matar a fome e foi drogas. Ai, eu não dou mais. Então veja, você começa a se escandalizar diante da maldade. E aqui ele está falando, eu estou dando um exemplo até cotidiano, ele está falando de angústia, de perseguição, que é, por exemplo, de repente você ficar sem dinheiro, e daí você achar que não tem meios para ajudar outras pessoas, que dinheiro seria a única forma. Mas ele está dizendo que essa alegria de pouca duração, porque vem as provas. Vem o dia de angústia, vem o dia de perseguição. E que a palavra que frutifica, ela resiste a isso, porque ela está em boa terra. Então, esse cuidado que a gente começa a entender é que essa frutificação ela é com base no solo. O solo em boa terra frutifica. O solo ao pé do caminho, o maligno tira. O solo em pedregais vai até florescer, mas acontece uma angústia, uma perseguição e murcha, morre. E o que é esse solo? É o coração. Então, a questão do boa terra não é uma persistência de eu vou passar por cima de tudo. É, antes de mais nada, cuidar do meu coração diante de Jesus. E por último, tem o semeado em espinhos, né? Que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Que é a pessoa que ouve a palavra, só que, apesar do teu chamado não fiquei ricos, né? Eu creio nisso, eu começo a praticar as boas obras, mas ao longo do tempo, de repente, eu viro presidente de uma empresa, eu começo a ganhar em dólar milhões. De repente, os meus parâmetros de bondade podem mudar. Veja, é uma questão. A semeado entre espinhos, ele cresce mais do que a pedra. É que ele começa a crescer e os espinhos que estão ao redor crescem por cima. Ele tem raiz. A da pedra não tinha raiz em si mesma. Veio a angústia, matou. A dos espinhos tem raiz. Ela passa por cima da angústia. Ela resiste a isso. Mas o que acontece? O mundo vem com as suas facilidades, os seus comodismos e riquezas. É quando eu escuto a palavra, eu creio nela, eu sei o que é necessário, mas eu me coloco numa posição cômoda.
Então, e esta posição cômoda, ela vem na forma de grandes empreendimentos que começaram a dar dinheiro para a gente. De repente a gente começa a ficar ocupado demais para as questões prioritárias do reino de Deus. Podem ser questões sexuais em relacionamentos que surgem. Eu estou, de repente, me santificando, tendo um relacionamento com Deus. Desvio meu olhar por causa de alguém que me chamou a atenção e começa um relacionamento com, de repente, uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que vai me levar a me desviar. Então, de repente, essa pessoa, ou o dinheiro, ou o cargo, a posição, se tornam mais importantes e prioritárias para mim. Então, os espinhos vão surgindo para tiram o foco do reino. E ao tirar o foco, sufocam, né? E o convite de Jesus é para a gente refletir sobre o nosso coração, para o nosso coração ser boa terra, que a gente possa ouvir, compreender a palavra e praticá-la na sua essência. E na medida que a gente não consegue ou a gente não entende, que é o caso que eu falei de não dar outra face de repente, ou não estar conseguindo, ou ter um vício, alguma prisão desse tipo, a gente precisa clamar a Deus. A gente precisa buscar o Senhor todo o tempo. Né? Independente das circunstâncias que a gente está vivendo, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa orar. Oração funciona. Oração é como refeição. No mínimo 3 vezes ao dia, ou mais, né? Se for mais, melhor. Paulo vai nos dizer para orarmos sem cessar. Então, vamos orar sem cessar. E qual é o motivo da nossa busca? Que o nosso coração seja uma boa terra. Senhor, dá-nos um coração puro, um coração humilde. Jesus, um coração igual ao teu. Vamos buscar isso. E a partir do momento que a gente pede, esse é um excelente tópico para a gente passar a nossa vida refletindo nas nossas devocionais e no nosso dia a dia, quando a gente tem tempo livre. Como é que eu posso ter um coração mais puro? O que isso significa? Como é que eu posso me santificar para o Senhor? O que é ter diante do Senhor um coração de boa terra? Esse é o convite de Jesus e é o convite que eu faço a você.